Você é um estudante mequetrefe quando escuta sobre a lenda de uma criatura que pode realizar um desejo, mas nem tudo é o que parece. E esse é o anime de terror Yami Shibai. E eu sou F, o estudante de fadas. Então pega um pó de pirim-pim-pim e bora pra história. Nossas histórias de hoje vão conter muitos estudantes mequetrefes, então se preparem, pois nossa primeira história do dia se chama Voz Rindo. E começa contando sobre um estudante que estava estudando para o vestibular, então precisou ficar até mais tarde ou trabalharia no Bob's comigo. O problema é que quando ele estava estudando, ele escutou o som de uma senhora rindo sinistramente do lado de fora. Ele acha estranho, pois já estava muito tarde e os vizinhos poderiam reclamar, e como não acha ninguém, acha que foi coisa da cabeça dele, e desce para fazer um lanche e ele escuta mais uma vez o som, e parecia estar mais perto. E nesse momento sua mãe aparece e pergunta o que ele estava fazendo acordado essa hora, e ela diz que ele não deveria dormir tarde assim. E quando ele diz que escutou o som de uma senhora rindo, ela disse que estava muito tarde e ele deveria estar com sono, então ele decide tomar banho antes de dormir. E galera, se por acaso eu na minha kitnet começo a escutar o som de uma senhora rindo e se aproximando, ou é uma cracuda querendo invadir, ou é o Sassá. E nesse caso eu já teria colocado sal nas portas e janelas. Durante o banho ele escuta mais uma vez e percebe que tinha alguém observando da janela, sendo que o banheiro era no segundo andar. E quando ele vai descer, percebe que agora o som estava vindo da porta. E com certeza nesse momento, ou eu abriria na voadora, ou iria dormir e fingir que nada aconteceu. Mas ele é mequetrefe, então decide olhar. Mas no exato momento, seus pais aparecem e perguntam por que ele estava fazendo barulho. E ele diz que foi uma senhora que estava na porta, e o pai vai olhar para ver se ele estava ficando louco. E tudo parecia normal, o problema é que o pai começa a rir dele, como se ele estivesse maluco com esse barulho. Mas vemos que o pai e a mãe começam a se contorcer de rir, e ele fica desesperado. E só acha que esse pequeno mequetrefe não vai fazer o Enem. Enem aqui, Enem ali. É galera, por isso que eu falo que nessa vida você não pode dar uma de curioso, porque na hora da treta você é o primeiro a se ferrar. Então deixa o otário na frente pra ver se ele falece. Aí você vai. Agora se prepara que vamos para a nossa segunda história de terror, e dessa vez não teremos um pequeno mequetrefe, mas ainda é bizarro, pois ele se chama Resultado da Pescaria. E começa contando a história de um homem que gostava de pescar todo mês com seus amigos de trabalho. E normalmente ele ia pescar em alto mar, então sempre trazia peixes enormes e diferentes. Mas dessa vez tinha algo de errado, pois ele não chegou animado. E quando sua esposa pergunta se era um peixe grande ou algo diferenciado, ele diz que era algo diferenciado. E quando ela pede pra olhar, ele começa a agir de forma estranha e ela fica assustada. E agora começa a loucuragem, pois a caixa começa a se mexer como se ainda estivesse vivo. E ele diz pra ela não mexer e que no dia seguinte limparia pra eles comerem. O problema é que de madrugada ele levanta com uma cara de assustado e vemos que eles dormiam em camas separadas, então não tinha como de madrugada ele agasalhar o croquete. Sua esposa percebe que tem algo de errado, pois ele nunca agiu daquela forma, e sempre que voltava de uma pescaria estava muito feliz. Então ela levanta para ver o que estava acontecendo e percebe que ele estava com uma peixeira na mão e com uma cara de maluco, e aquele bicho que ele estava cortando estava fazendo um som estranho, como se fosse de uma criança chorando. E nem preciso dizer que isso já é motivo suficiente para sair de casa e chamar a polícia, mas ela decide deitar e fica assustada sem saber o que aconteceu. No dia seguinte ela acorda mais cedo do que ele e percebe que ele estava encolhido na cama como se estivesse com frio, e ela sabe que tem algo a ver com aquele peixe, e quando ela vai procurar para saber se sobrou alguma coisa, não consegue encontrar nada, pois o marido dela é o famoso garganta gulosa. Mas agora se prepara que é o momento que tudo que tinha que dar errado dá certo, pois tinha que dar errado e dá mesmo, pois a esposa de um dos colegas dele liga perguntando se o marido dela estava bem, e ela diz que tinha algo de estranho acontecendo, e a moça diz que desde que o marido também voltou daquela pescaria, estava agindo de forma estranha e havia trazido uma criatura que parecia que estava chorando. E do nada a mulher começa a ficar desesperada, pois o cara vai pra cima dela e acha que ela deu uma falecida de leve. E acha que essa mulher tem probleminhas, pois ela sabe que deu ruim pro amigo do marido e vai falar com ele pra saber o que estava acontecendo. Mas ele estava agindo de forma estranha e tinha alguma coisa
coisa no cobertor dele, e ela vai dar uma olhada, e essa daí também teve o CPF cancelado. Traduzindo, se alguém chegar falando grosso, tortinho, feliz demais, sério demais, feio demais ou pobre demais, é melhor meter o pé, porque ou você vai ser falecido ou vão te pedir dinheiro emprestado. Aí você decide o que é pior. Galera, se você chegou até aqui, você é guerreiro mesmo. Então deixa o like, se inscreve com o sininho ativado, ou essas histórias de terror vão acontecer com você. E ainda manda o Latrell pra te visitar. E só te digo uma coisa, cadeira de rodas não é barato. Então vamos para as próximas histórias. Agora vamos para a nossa terceira história do dia, que se chama O Pequeno Polegar, e começa mostrando um jovem mequetrefe na escola que estava todo apaixonadinho na menina que estava ficando, e por isso ele começa a fazer graça para seu amigo, dizendo que como ele não consegue pegar ninguém, ele poderia capturar a fada conhecida como o Pequeno Polegar e fazer um desejo, porque ele era muito feio. E na boa, com todo respeito no coração, se eu encontro uma fada que consegue me conceder um desejo, acha mesmo que eu ia pedir uma namorada? Ia pedir 10 milhões na conta para poder alimentar meus bonecos e comprar meu PlayStation 5. Me respeita. Durante a aula ele percebe um inseto passando, mas não consegue identificar. E ele começa a perceber que seu amigo durante a aula estava todo grudado com aquela menina. E ele estava com ciúmes, pois desde o começo ele gostava dela, e mesmo o amigo sabendo, ele foi na frente e começou o chaveco. E o pior acontece, pois quando ele está indo embora, ele vê da janela que seu amigo estava colocando a língua na garganta dela. E agora ele passou dos limites. Do nada aquela fada passa na frente dele e ele corre atrás, mas chegando do lado de fora, ela simplesmente sumiu. E ele percebe que pisou em alguma coisa e acha que foi o Pequeno Polegar, e começa a se sentir mal, pois ele acha que pisou na fada, mas ele percebe que essas coisas não existem. Ele começa a sentir muita dor de barriga e vai no banheiro para escorregar o melado. O problema é que vemos que aquilo não era o melado, mas sim o Pequeno Polegar. E quando ele pisou, o bicho arrumou alguma forma de entrar no corpo dele. E galera, não vê ele entrando pela boca. Aí deixa sua imaginação para adivinhar. A fada diz que ajudaria a cumprir os desejos dele, mas ele tinha que fazer algo. E pelo amigo ficar explanando que ela existia, ela diz que ele deveria punir o amigo, senão rasgaria ele por dentro. E diz que as coisas ficariam piores, e nesse momento seu amigo começa a bater na porta do banheiro, pois escutou gritos. E aí que vem a burrice, pois o amigo quer abrir a porta para ver se o outro estava bem, e como ele não queria sofrer com a fada, ele dá uma falecida no amigo. E depois, quando sai do banheiro, a menina estava esperando e pergunta o que aconteceu, e a fada começa a dizer que era para falecer ela também, porque ela estava rindo dizendo que fadas não existem. E acho que hoje vários mequetrefes foram pro céu. E agora vamos para a nossa última história de terror do dia, e ela se chama Evento, e começa mostrando a história de uma colegial que estava em casa em mais um fim de semana, quando do nada seu professor liga de forma estranha, dizendo que no dia seguinte ela não deveria ir para a escola, pois haveria um grande evento, e seria melhor ela ficar em casa. E galera, na boa, aqui vocês vão entender porque o curioso sempre se dá mal. Ela tenta perguntar que tipo de evento era, e ele simplesmente desliga na cara dela. Então durante a noite ela liga pra amiga e pergunta se ela recebeu a ligação. Ela diz que todos haviam recebido, e elas começam a comemorar que não precisaria ir pra escola na segunda. Mas sabemos que jovens mequetrefes precisam arrumar uma forma de fazer as coisas darem erradas, pois elas começam a marcar de se encontrarem na escola pra saber que tipo de evento ia rolar, e que zoariam com o professor pra ele ficar bolado. E na boa, quando eu sabia que no outro dia não haveria aula, eu já estava comemorando de pé. Duvido que ia marcar um rolê na escola. E elas marcam o meio-dia no portão para entrarem juntas. Mas ela acaba se atrasando e acha que as amigas foram embora. Mas ela recebe uma mensagem dizendo para ela subir, que estava na sala de aula. Chegando na escola, ela percebe que todas as salas estavam cheias. Então ela não entendeu o que estava acontecendo. E quando ela entra em sua sala, as suas duas amigas estavam sentadas com uma cara estranha. E do nada o interfone começa a dizer que o evento ia começar, e todos que estão na sala começam a gritar, enquanto algumas pessoas vêm carregando algo no corredor. E quando para, geral fica olhando pra ela com uma cara estranha. E quando ela tenta correr, percebe que tinha um caixão, e nesse caixão tinha o corpo dela. E ela é sugada. E galera, aqui vemos que as coisas conseguem piorar, pois as duas verdadeiras amigas chegam na porta do colégio, pois na verdade elas que atrasaram.
E como essa menina não estava lá, elas marcam de dar um rolê no shopping. E é assim que não se faz amizade, porque com amigas assim é melhor ficar em casa. E galera, se chegou até aqui, já deixa o like, que agora estamos tendo vários vídeos toda semana. Pois estou de volta, bebê, então vem comigo. E se inscreve aí para não perder o que está por vir, pois estamos terminando umas sagas boladas. E me segue nas redes sociais, que no caso é só o Instagram, o @EFDFilmes. Então agora vou nessa, então beijos, abraços e fui!